Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Bom dia para você, não é? E Shalom, que o Eterno, que Deus abençoe você onde você estiver, na sua casa. E olha só, eu estou dando continuidade à live sobre onde esteve Deus, onde está Deus nos momentos mais difíceis e cruciais da vida de um ser humano. Naquele momento, prestes a perder a sua vida na mão de um assassino, na mão de um psicopata, no disparo de uma arma de fogo, num trânsito, nas grandes cidades urbanas hoje, assaltos a motos, a carros, aquela que está no caixa, numa farmácia, ou num supermercado, ou num banco. A pergunta que não quer calar é que todo pai, toda mãe, todo filho, toda viúva e viúvo pergunta: onde o Senhor esteve? Que não impediu de um ladrão, de um marginal, de um delinquente, de um assassino tirar a vida da minha companheira, da minha esposa, do meu filho, da minha filha. Eu quero que você preste muito bem atenção e eu fico feliz porque você está entendendo a minha mensagem. Vocês não sabem como é difícil fazer uma live ao vivo quando se trata de assuntos polêmicos e delicados. E quando você vem trazer uma luz, uma verdade, uma resposta ou respostas para esses temas. Quer você acredite ou não, existem sim forças negativas, tanto do campo espiritual quanto do campo material. Eu não estou falando de demônios de rabo e chifre, aqueles falsos que se incorporam nas pessoas, nas igrejas, que acreditam nisso, que foram alimentadas pelo sistema. Eu digo forças espirituais de pessoas ruins que, quando vivas, atuaram em favor do sistema, atuaram em favor da miséria, da fome, das políticas, dos ditadores, dos reis, dos imperadores, atuaram nessa vida, porque não perderam a deficiência de caráter. Você acha que quando morre a pessoa muda? Não muda. E são esses tais irmãozinhos que atrapalham seus projetos, atrapalham seus sonhos, atrapalham seu relacionamento, atrapalham, não é? Mas antes deles atrapalharem, quem mais atrapalha é você mesmo. Somos nós, com as nossas atitudes e decisões, abrindo brechas para eles entrarem, ok? Portanto, está sendo uma batalha difícil falar sobre esse tema aqui, não é? Onde Deus esteve no Holocausto, dos judeus na Alemanha, do meu povo, aonde Deus esteve durante séculos de escravização, séculos de horror, séculos de tortura contra africanos, negros, não é? Tratados como bicho e como animais. Onde Deus esteve na falsa Santa Inquisição da Igreja Católica Apostólica Romana, que usou meios de torturas, engenharias, não é? Criações, mecanismos de ferro, de choque, de afogamento, de queimar a pessoa viva, em nome da fé, em nome de Deus. Onde Deus esteve, que não livrou essas pessoas inocentes? Como eu disse na primeira live, no meu canal do YouTube, que está aqui, passaram para todos nós uma ideia criada, desenvolvida ali no primeiro laboratório, na primeira reunião de marketing e publicidade entre Moisés e Arão, ou entre os sacerdotes que resolveram dar um up em cima de uma entidade tão sublime, tão maravilhosa, tão cheia de amor e de misericórdia, de perdão e de compaixão, de justiça também. Mas criaram então um Deus guerreiro, um Deus de sangue, um Deus que abate, que mata, que esfola, que decapita, um Deus que queima, um Deus que apedreja.
Por isso que você até hoje fica na expectativa, na esperança de Deus eliminar os seus inimigos. Não digo gerar a vida deles, mas dar um castigo exemplar. É por isso que você hoje vive frustrado. Porque Deus não ouve as minhas orações. Porque Deus não responde os meus clamores. Por que eu estou apanhando do meu marido há 20, 30 anos e Deus não pune ele? Deus não vem com providência e tira ele da minha vida? Por que eu sou abusada pelo meu marido há 4, 5, 10 anos? E Deus, e o pastor fala, tenha fé, tenha esperança, é a sua cruz, é o seu deserto, isso vai passar, vamos orar, temos que orar. Orar porque não é ele que está recebendo as violências físicas no corpo, as violências psicológicas, as violências verbais, não é? Você vai saber a essência, a atuação do verdadeiro Deus. Ok? Fica comigo. Um abraço. Então vamos lá. Nós terminamos a segunda mensagem, está lá no meu canal do YouTube, lendo o Isaías 17, do versículo 5 ao versículo 9, onde o Senhor fala lá dessa maneira. Assim, ó, deixa eu pegar aqui. Ele fala assim, lá, Jeremias 17, 9 e 10, perdão, que está dizendo assim, em hebraico, Akov Halev Mikol Veyanushi Chumi Yadainu, ou seja, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Gente, eu não estou aqui para enganar vocês, não. Evangélicos e evangélicas, vocês não precisam ter medo do irmão Ben, desse judeu que vos fala. Eu não estou aqui para pegar o seu Pix, para pegar o seu dinheiro, para pegar a sua contribuição. Eu não estou aqui para pegar o seu dízimo, não é? A sua oferta. Eu não estou aqui para criar propósito, campanha, vender quinquilharias para você ser abençoado na sua casa. Não. Eu estou aqui passando conhecimento para você. Esse é o meu papel, essa é a minha obrigação, é a minha incumbência, não é? Eu não vou pegar os anos de teologia, mais de 10, 15, 20 anos de estudo de teologia e jogar no lixo. Não, isso não. Se Deus me levantou e me chamou, foi para abrir os teus olhos, para a tua salvação. Que salvação é essa? Não é só a salvação além túmulo, pós-morte, não, gente. Salvação aqui em consciência, raciocínio vivo, aqui agora, nesse mundo, nesse planeta, nesse país chamado Brasil, nesse estado, nessa cidade onde você mora. Salvação. Ser salvo do quê? Salvo das condenações, das imposições, salvo das leis dos homens, salvo das leis das doutrinas dos homens ruins, disfarçados de pastores, missionários, padres e rabinos por aí afora, salvos da mentira, do engodo religioso, salvos das mentiras dos políticos desse país, salvos da maldade humana, para que você tenha uma vida abençoada na sua casa, com a sua família, na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, no seu país. Olha só, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perversos, quem o conhecerá? Olha, gente, se o próprio Deus, o próprio Yahvé, está dizendo que é o coração do homem, não é esse músculo que bate, não, gente, não é. Não é esse músculo que fica palpitando, bombeando sangue, né? Oxigênio para o corpo, todos os órgãos. O coração aqui é a sede da vida, a sede das emoções, dos pensamentos, a alma, sabe? Alma, nefesh, ou pneuma em grego. É aqui que funciona tudo, é aqui que coordena tudo. Se vai viver ou se vai morrer, se vai ficar na cama ou não, se vai lutar contra o câncer ou não, se vai buscar a cura ou não, se vai viver ou se vai se entregar, se vai sair da escuridão da depressão ou não, se vai continuar sendo subsiliente, submissa, conformada, escrava de soco, pontapé, chute, tortura, abuso sexual, não é? Humilhação, como escrava doméstica, como escrava sexual de um homem. É tudo daqui. Você decide se libertar, transformar, mudar de vida, ser uma mulher abençoada, um homem abençoado.
Não ser escravo emotivo, emocional, não é porque eu gosto, porque eu amo, não é porque não vai fazer mais. Não ser escravo psicológico de uma pessoa, ou de um líder religioso, ou de uma denominação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é isso que eu venho trazer para vocês aqui no YouTube. Então vamos lá. Se o próprio Deus está dizendo, Akov Halev Mikol Venanush Rumi Yedainu, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A própria pessoa sabe que ela é ruim. O próprio psicopata, o próprio tarado, o próprio estuprador, o próprio pedófilo, o próprio pederasta, o próprio maníaco, o próprio abusador de mulher, o próprio doente psicologicamente falando, sabe? O próprio safado, o próprio ruim, sabe quem ele é. Mas ele engana, ele usa de disfarçatez, de dissimulação. Para uns, na empresa ele é uma coisa, na igreja ele é uma coisa, em casa ele é o diabo para a mulher. Tudo isso você vai entender do que eu estou falando. Deus conhece esse cara, essa pessoa. Ok? Entretanto, nas Escrituras ele diz, como a Paulo falou, examinar de tudo, retende o que é bom, não é? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Examinai se todos os espíritos são de Deus, todas as pessoas, personalidades, mente humana são de Deus, pessoas, amigos, colegas vale a pena ter, somar, agregar, trazer para a sua vida, não é? Peço que roguem a Deus e peçam a Deus o dom de discernir espíritos, ó, aquela malícia, aquela visão de ver, pô, esse cara, olha como ele age, olha como ele fala, as ideias dele, o que ele pensa de casamento, de mulher, tal. Tudo isso a Bíblia nos dá. Só que nós temos preguiça de ler, entender e compreender a Bíblia. Não é subentender. É que vocês só querem entender aquilo que o pastor passa para vocês. Aquilo que o padre passa para vocês. E não aquilo que está escrito. Preguiça de estudar. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Entende o que eu quero te falar? Você está entendendo? Então vamos lá. Versículo 10. Ania gever roker levir boren kela yoti velatete leishi kedarekon kider rakhain kiferi malalife. Ou seja, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, o Senhor, a eternidade, conhece a cada um de nós, conhece, infelizmente, sabe as suas inclinações, se para o bem ou para o mal. Conhece os seus pensamentos, desejos, engendramentos, projetos, planos, né, para entrar na vida de uma mulher, entrar na vida de um homem, numa empresa, entrar de forma apelativa, né, de forma sedutora, ou coercitiva, não é? Ou oprimindo uma pessoa. Entrar de forma puxando o tapete, puxando a cadeira, custe o que custar para você alcançar o seu objetivo e realizar assim a fome, a sede, os desejos do seu ego, né? Do seu egoísmo, da sua parte intrínseca, da sua alma, do seu coração maldoso, perverso. E Deus está dizendo que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, mais perverso. Então, quer dizer, quem está na frente aí? Hein? Quem que Deus reconhece que é mau, que é ruim? É o Satanás? É o demônio, é o diabo, é o capetinha inventado aí pelas culturas, né, suméricas, né, egípcias, gregas principalmente, o Minotauro, o Deus Pan, essas coisas. Quem que é aí? Mais perverso do que todas as coisas. Não é o coração do homem? Então por que vamos terceirizar as nossas culpas, os nossos atos, as nossas traições, os nossos vícios? Por que vamos terceirizar os adultérios? Por que vamos terceirizar as violências, os assassinatos, os homicídios, as corrupções políticas, os enganos mentirosos das políticas? Não. A gente precisa aprender a combater isso humanamente falando.
Não é só rezando, não é só orando. Temos que combater isso denunciando, criando leis, prendendo, colocando na cadeia pastor vagabundo, mentiroso, que toma dinheiro das pessoas. Colocar na cadeia político, vagabundo, mentiroso, que toma dinheiro das pessoas. Colocar na cadeia ladrão, bandido, seja lá o que for. Colocar na cadeia estuprador, colocar na cadeia, não é, pedófilo, colocar na cadeia homem agressor, homem que bate, que judia de mulher e de filhos, deixando traumas pela vida inteira. Veja só, não é? Então, Deus, ele observa tudo isso, ele sabe tudo isso, e a pessoa sabe que ela é ruim. Agora cabe você, menina, adolescente, jovem, moça jovem, que está conhecendo aquele cara, olhando a aparência dele, mas não olhando quem ele é de fato e verdade. Olhando o corpo, olhando o físico, olhando o carro, olhando a moto. Cabe você, evangélica, olhar não só a aparência do seu pastor, porque é jovem, ou porque tem um título de apóstolo, de ancião, porque veste bem, tem carro bonito, tem casa bonita, fala bem, é doutor, papapá, papapá. Você tem que conhecer quem é o homem, o espírito, a pneuma, a nefesh, quem é a alma que está ali dentro, com os seus defeitos, com as suas, ou com os seus calabouços, com os seus poços, não é? Com os seus Hades, com os seus infernos dentro. É isso que você tem que saber. E é por isso que nós, brasileiros, temos passado tanto nessa vida, nesse mundo aqui. Olha só. E Deus diz que ele sonda os rins. O que é isso? Os rins do corpo humano são os órgãos que estão ali para filtrar o corpo. Tudo que você come, tudo que você bebe, passa pelo fígado, vai para os rins, não é? E esses órgãos fazem um trabalho terrível para segurar e eliminar radicais livres, tóxicos, venenos, materiais conservantes, químicos para o corpo. E depois excreta na urina ou nas fezes, e assim vai por diante. A pergunta que eu faço nesse segundo vídeo, acho que eu já fiz no primeiro, como estão os seus rins? Como está o seu fígado, seus pulmões, seu estômago, no seu corpo físico, no seu corpo mental, no seu corpo psicológico, emocional? O que você tem guardado e recebido de tão tóxico, de tão ruim, de tão cancerígeno, de tão horroroso, que compromete o seu coração, compromete a sua pressão arterial, compromete a sua vida, as suas células, o seu sangue, compromete a sua carne, os seus ossos, seus músculos, seus órgãos internos, sua estrutura? Você não percebe que a igreja está intoxicada, está morta no Brasil? É uma igreja que já foi violentada milhares de vezes pelos seus bispos, pastores, padres, anciãos, enfim, missionários, presbíteros. Você não está vendo isso? Que a igreja se tornou uma vítima, uma igreja acabada, doente, cheia de doenças, uma igreja cheia de espancamentos, torturas, todos os dias, não é? Centenas e milhares de homens abusam dessa igreja, arrebentam com ela. Ela não é mais aquela igreja que você pensava de 80 anos atrás, 90 anos atrás. Igreja pura, santa, imaculada, noiva, virgem do Senhor. Quem disse? Não é mais. Essa igreja virou uma funcionária, virou uma meretriz, uma prostituta dos seus cafetões, que são os seus pastores, que tiram dinheiro através dela. Agora, se você se acha igreja, então sinta as dores que essa igreja está sentindo. Sinta os ataques, os abusos que essa igreja está sentindo. Sinta o que estão fazendo com a noiva do Cordeiro. Saia do meio desse sistema podre que você está vivendo. Muito bem. Olha só. E, dando continuidade, eu disse que ia continuar falando agora o que Jesus fala. Jesus também, ele respalda. Jesus, ele assina embaixo. Jesus, ele tem uma concordância com o verdadeiro Deus. Jesus tem uma simetria, uma afinidade, aquela ligação de pai com filho, filho com pai. Tudo que o pai passou para ele trouxe para nós em Evangelion, que é evangelho. Então, Jesus, ele vai falar a mesma coisa usando o salmo de Asaf.
Eu já volto já, que eu vou tomar um café aqui com a minha esposa. Então, o próprio Jesus, perdão, com licença, o próprio Jesus, o próprio Yahushua, Yeshua, também nos dá esse ensinamento, essa resposta maravilhosa. Isso é para libertar você que crê em Deus. É para libertar você que acredita na Bíblia, no livro, para libertar você. Já não é o caso dos cristãos, mas a Bíblia hebraica, ok? Para libertar você que carrega a Bíblia Sagrada na sua casa e vai aprender. Olha, Brit Hadashah, Novo Testamento. Veja o que Yahushua Yeshua está revelando ao mundo, às pessoas ali ao seu redor, principalmente os religiosos, que já manipulavam aquela população, né, demograficamente falando, aquele mundo de judeus ali, que eles fizeram? Pegaram a cultura grega, pegaram a cultura romana, pegaram a cultura egípcia, pegaram a cultura dos antigos, não é? Sumérios, entenderam que cada qual tinha os seus deuses e os seus demônios, os seus daimons. Mesmo sabendo que no mundo hebraico, mesmo sabendo que não existe o espírito demoníaco veio do inferno, do lago de fogo, mas encontraram nos escritos, não é? Que é considerado livros apócrifos, não inspirados por Deus, de Enoque. Enoque que vai falar sobre espíritos que descem do céu, espíritos que vêm do inferno, demônios que terrorizam a terra, que influenciam os homens. Entende? Isso até influenciou o próprio Yahushua Yeshua, Jesus. Era a linguagem que ele tinha para falar com o povo naquela época. Então veja, Mateus 15, 19. Eu quero que você preste bem atenção, irmão e irmã, evangélico, da Deus e Amor, da Assembleia de Deus, das igrejas pentecostais, neopentecostais, Universal, Mundial, R.R. Soares, João Henrique Palharim, vocês que ficaram a vida inteira cultuando, alimentando, né, sendo mantenedores e patrocinadores do diabo, do demônio, disso, e com um tempero a mais, com um caldo de intolerância racial e religiosa, colocando todo mundo num combo só, né? As entidades dos cultos africanos, da Umbanda, do Candomblé, etc., como diabos e demônios também. Vocês não sabem que isso foi um marketing, uma jogada de marketing da igreja cristã indo-europeia, caucasiana, branca, ariana, que não gostava de negro, não gosta de negro, não gosta de preto, até hoje, e pegou todos os seus cultos, os seus entidades, e deuses e orixás, e os taxou todos como diabos e demônios? Isso é só para você aprender um pouco, vai estudar que você vai aprender. Então vamos lá. Jesus, crente da Assembleia, Jesus, crente da Deus e Amor, da congregação, da Universal e da Mundial, esse Jesus que você adora aí, olha só o que ele ensina em Mateus 15, versículo 19. Olha que coisa, hein? Olha o que Jesus ensina. Em grego está escrito ekigartens cardias, ekigartens cardias. Exercontai dia logismóis. Poneroi, ponoi, moireiai ou mokeiai, porneiai, clupai, pseudomartiriai, blasfemiais. Ou seja, blasfemiai. Ele está dizendo assim, Jesus. Ele está fazendo uma pergunta crucial, extremamente polêmica demais. Olha o que ele está perguntando para aquele povo lá. O que Jesus está perguntando? Deixa eu ver se eu consigo vir mais para cá um pouquinho. Peraí. Aí. Acho que assim tá bom. Vamos ver aqui. Aí. Depois eu aumento lá para explicar esse quadro aqui atrás. O que é que Jesus está explicando para eles? Ele faz uma pergunta muito polêmica e crucial. Justamente por causa disso que eu acabei de falar para vocês. A mentira da criação de Satanás,
a mentira da criação dos demônios, tal, essas coisas. Que vocês tanto têm medo, e faz campanha, e faz oração, e pega envelope, e faz propósito, e faz sacrifício, e dá dinheiro para as igrejas. São mentirosos, são abutres, são cães gulosos, são miseráveis, são ruins, são nuvens que não têm água, não é? Como diz lá na epístola de Judas, que tem um capítulo só. Olha, porque do coração do homem procedem maus desígnios. De onde procedem as coisas ruins? É do diabo, é do demônio, é do inferno, é dos mundos espirituais, onde os capetas ficam sentados lá na reunião, tem aquele congresso com Satanás. Não, porque isso não existe, só existe na mente fértil, na mente infantil, na mente do povo evangélico, porque a igreja herdou isso da igreja católica e começou a colocar isso na cabeça de vocês. Ok? Jesus está perguntando de onde, porque do coração do homem procedem maus desígnios. Ele perguntou, sabe? De onde vêm os males do mundo? De onde vem o adultério? O que causa o adultério? O que faz o cara ir lá e trair a sua esposa? O que faz o cara ir lá e roubar, furtar aquele que não é dele? O que causa a pessoa ir lá e mentir, tomar o lugar, adulterar uma cena de crime, colocando as impressões digitais, colocando dados de outra pessoa naquela cena, para aquela pessoa ser culpada, ser criminalizada, ser processada e presa, ser demitida e ir assumir o lugar dela. O que causa os homicídios, os assassinatos no mundo? É isso que o seu pastor não quer que você saiba. Aí você fala assim, é o mal, é o diabo, é o demônio, a influência maligna, vamos orar. Não. Há quanto tempo você está orando e seu filho não muda? Há quanto tempo você está orando e seu marido não muda? Há quanto tempo você está subindo um monte, descendo um monte, fazendo campanha, pegando um olhinho, pegando água, pegando um lencinho? Há quanto tempo você está jejuando? Há quanto tempo você está frequentando a igreja, fazendo campanha e o seu marido não para de te bater, de te espancar e de te estuprar na sua casa? Há quanto tempo seu marido não deixa você canária sem vergonha? Onde está a interrupção, o poder de Deus aí? Quantos sacrifícios? Vai morrer, ficar velha, vai ter órgãos atingidos por pancadas de soco, vai ficar ruim na cama, vai entrar em depressão. O seu marido vai ficar bonzão aí, vivão ainda, pegando outras por aí. É certo isso? É justo isso? Pergunta é, onde está Deus nesse momento, nesse período da sua vida? Cadê o Deus Todo-Poderoso que intervém? Hã? Olha só, porque do coração procedem os maus desígnios, os planos, os desejos, né? Os pensamentos. Homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e assim vai. Então, na leitura bíblica, no pensamento do sábio, Deus, as maldades humanas vêm de dentro do homem. Mas como se este é a imagem e semelhança de Deus? Como que tanta coisa ruim, tanto planejamento, tanto propósito, tanto desejo, né, vem do coração do homem? Se o homem não é imagem e semelhança de Deus, como tudo isso pode vir do coração dele? Estou falando tudo isso desde Jeremias 17:9, que enganoso é o coração do homem, e Jesus também vai assinar embaixo isso, vai respaldar isso, não é? Vai realçar isso, dizendo que é do coração do homem que procede os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, prostituições, furtos, testemunhos e blasfêmias. Não é de origem de um agente exterior, de um espíritozinho que vem e fica subindo no seu ouvido. Vai lá, abusa daquela menina, vai lá, faz isso, vai lá, corrompe aquele prefeito, corrompe aquele político, vai lá, faça leis, PECs, medida provisória para ferrar o povo de ficar rico, milionário. Vai lá, corrompe isso. Vai lá, não dê dinheiro para a saúde, não dê dinheiro para a escola, para a educação, não dê dinheiro para segurança pública. Não vai. Não tem um espírito que faz isso, gente. Então essas orações são vãs, são orações lançadas ao vento.
Não tem. Deus não vai resolver o problema do Brasil em política, em educação, em segurança pública, em saúde, em emprego, em distribuição de renda, em agropecuária. Não tem. Presta atenção no que Deus está falando com você hoje, agora, aqui nesse canal do YouTube, pela mensagem. É o homem. Somos nós quem temos que resolver essa bagaça aqui. Somos nós quem temos que ir para cima. E para cima não é com atos de violência, destruir patrimônio público, bater nos políticos, pegar o pastor e bater no pastor. Não é isso. É dizer não. No dia da eleição, diga não. É dizer não para aquele cara que vai subir no púlpito da sua igreja. Ou melhor, é dizer não para a denominação evangélica. É não ir mais nesses lugares. É pegar o seu dinheiro e investir na sua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus netos, nos seus filhos, nos seus netos. Não é? Investir esse dinheiro, ok? Para a comunidade, ajudar as pessoas que estão precisando de verdade. Não é passar a mão na cabeça de Cracolândia, não é passar a mão na cabeça de vagabundo que não quer trabalhar e que fica vivendo na dependência de Bolsa Família, que fica na dependência, não é, de CRAS, na dependência de vários benefícios para o povo, que sai do cofre público. E não muda nada, não muda nada. Trabalhar para quê que eu vou trabalhar se o governo me dá tudo? Só fazer 1, 2, 3 filhinhos aí, pronto, já tenho direito a isso, aquilo, outro. Então essas coisas tem que mudar nesse país. Você está entendendo? Somos nós, eu e você, que fomos colocados aqui para gerir, para administrar, para zelar por essa terra, esse solo, esse planeta chamado Terra. E para que isso funcione, para que o reino de Deus funcione, para que haja paz, igualdade, nós precisamos combater os diabos, os demônios, os Elohims. Que é a palavra Elohim eu já ensinei na primeira transmissão que está no Facebook, que Elohim vem, né? Elohim quer dizer Deus Altíssimo, depois segue o tronco da raiz, Rim, que quer dizer deuses falsos, juízes, anciãos, profetas, olha aí, reis, autoridades. O seu pai e a sua mãe foram e são os seus Elohims. Autoridades que criaram são Elohims com D minúsculo, são deuses nesse mundo. Imperadores, ditadores, foram deuses nesse mundo. Saddam Hussein, né? Omar Gaddafi e tantos outros, homens ruins da história, Nero, Calígula. Você está entendendo o que eu estou falando? Osama Bin Laden, ali no seu exército, paramilitar, contra isso, contra aquilo, e tantos outros também. Até agora o próprio Benjamin Netanyahu é um Elohim, é um Deus lá, um deusinho lá que está causando caos no Oriente Médio. Também junto, os líderes do Hamas são Elohim, são deuses. Guerras do mundo, Ucrânia, União Soviética, perdão, a Rússia, Vladimir Putin, é um Elohim, é um Deus que está causando mal, ameaçando toda a Europa. Sabe? São esses deuses que nós temos que derrubá-los para que o mundo tenha paz. Não é Deus que vai descer. Não fica esperando, apocalipticamente falando, esperando que Deus vai descer, que Jesus vai vir num trono e vai resolver tudo, vai ficar tudo no oba-oba, na paz. O reino de 1000 anos, que maravilha. Satanás vai ser derrotado. Para de viajar nessa maionese. Porque João teve essas revelações fundamentadas, inspiradas, influenciadas no livro de Enoque. Entendeu? Está entendendo a realidade do negócio? Se você não lutar pela causa do mundo, pela paz mundial, pela paz na sua vida, que futuro você vai deixar para o seu neto, para os seus filhos? A coisa é mais racional, aqui e agora. Deus existe sim, mas ao decorrer, no próximo vídeo, eu vou mostrar para você quem é Deus de verdade, o Pai e o Filho. Você vai ficar surpreso, de boca aberta com essa revelação. Então, na leitura bíblica, no pensamento do sábio Deus, as maldades humanas vêm de dentro do homem. Mas como se este é a imagem e semelhança de Deus? A mitologia hebraica vai dizer que um tal de Satanás, junto com a desobediência humana, deu origem ao mal. Nós já sabemos que Satã não existe. Quem existe é o homem, Deus do bem ou Deus do mal, Elohims, malignos ou benignos.
Então, de que Deus mesmo somos a imagem e semelhança? Somos a imagem e a semelhança do ser humano. Que Jeremias 17 está dizendo que o coração é mau, é enganoso, é perverso mais do que todas as coisas. O coração do homem supera o fantasma, supera o espectro, supera a mentira, supera a lenda de Satanás e seus demônios. O pensamento no coração dos homens, dos políticos e dos religiosos, são os verdadeiros núcleos e QGs do inferno aqui nesse mundo. Você está vendo como é que está o mundo, gente? Não é? Então, de que Deus? Ok. Bom, para resumir, Eva e Adão, não é? Eu vou encerrar aqui, está 35 minutos, porque eu estou gravando na câmera do celular. Ao vivo não tenho como mais. Mas eu volto agora na próxima, tá bom? 35 minutos e 50.